Com certeza. Aliás, eu tenho pensado muito na questão de definição do que é vida. E quando você começa a pensar na definição de vida, esse tipo de problema também entra, né? Quer dizer, porque, e é uma conversa antiga essa, né? Porque como que você delimita o que é um ser vivo, né? Você fala, a unidade da vida é a célula, né? Mas a célula, ela tem uma membrana permeável que tem que ter, porque sem essa permeabilidade da membrana dela, ela não pode sobreviver. Ela tem que trocar íons com a parte de fora, ela tem que absorver energia de fora. Então, se você começa a ampliar a fronteira do que é o vivo, né, você chega extrapolando, eu sou físico, né, quer dizer, você extrapolando na biosfera, de uma certa forma, né, que existe uma codependência de todos os animais vivos dessa biosfera de uma forma ou de outra, ou que tem dentro de você, ou que tem fora de você. Você come plantas, animais, então... Exatamente, e o que eu acho muito legal é que o que eu estou ouvindo do que você está falando é os níveis crescentes de complexidade, né? Quando você tem gente, por exemplo, que diz, vocês neurocientistas estão querendo simplificar tudo, vocês estão dizendo que o comportamento da gente pode ser descrito a nível de moléculas. Não, não pode. Você pode entender as moléculas, mas o comportamento não é ditado pelas moléculas, porque tem o nível em que as moléculas se organizam de uma maneira tal, e é unicamente por causa da maneira como elas estão organizadas que você tem esse próximo nível de complexidade, que é o nível das células. E ainda assim, não é isso que explica como que a gente funciona, né? Porque depende, você tem um nível maior disso, que é como que as células são organizadas em sistemas e em circuitos, no caso dos neurônios. Então, você tem esse novo nível de complexidade com propriedades emergentes cada vez, a cada novo nível, né? Então, sim, entender as partes ajuda muito, mas a gente tem que, além disso, tem que entender essas transições, esses pulos, né, de nível de complexidade. Com certeza. Eu trabalho com teoria da complexidade e tal, e tem um prêmio Nobel que faleceu uns 2 anos atrás, chamado Phil Anderson, que ele tem uma frase super interessante, que ele fala que more is different, que o mais é diferente, né? Exatamente. Isso, né? Então, a ideia é a seguinte, é que, exatamente o que a Suzana falou, em princípio, você acha que você pode começar com os quarks e com os elétrons e terminar com o cérebro humano, mas, na prática, isso é impossível, porque quando você vai indo de um nível organizacional de matéria para outro, você tem novas leis que vão emergindo devido à complexidade de como essas partículas, e depois os átomos, e depois as moléculas, e depois as biomoléculas gigantescas, e depois as células, a cada nível de complexidade você tem novas leis que vão emergindo que não são redutíveis ao nível inferior. Então, não tem um elevador, entendeu? Que você pode pegar de célula para átomo, para quark, porque cada vez que você muda de andar, a tua casa muda completamente. Exatamente. Então, isso é uma coisa fascinante na vida, né? Então, você pode escalar isso para a sociedade, você pode escalar isso para a biosfera, você pode escalar isso para o planeta inteiro, né? E falar de uma ecologia ao nível planetário. Exato. E, a nível do cérebro, você pode falar disso também, como essa é a maneira como eu gosto de pensar agora em inteligência. Eu ando preparando uma formalização de uma qual é o nome disso? Uma hipótese operacional para o que é inteligência, que é pura e simplesmente flexibilidade de comportamento que você ganha com neurônios organizados em circuitos que a gente tem no córtex cerebral. Então, o que você estava falando de more is different é exatamente isso, né? A questão fundamental aqui é como que mais neurônios num córtex cerebral tornariam alguém mais capaz, né? Seja lá do que for. E a maneira como eu gosto de pensar nisso
disso é que com mais neurônios no córtex, pensa que o córtex tem vários módulos diferentes, digamos, dependendo de como exatamente as suas várias partes são conectadas, né, e, portanto, como elas funcionam, mas são esses vários módulos que trabalham em conjunto, e uma das grandes coisas que o córtex cerebral faz, que outras partes do cérebro não fazem, é criar essa possibilidade de formar associações novas. O córtex recebe cópia de tudo que acontece em outras partes do cérebro, mas e tem, além disso, a conectividade que permite a cópia desses sinais todos, dessa informação toda, ser combinada de maneiras diferentes, ou seja, o córtex cria a capacidade de gerar novas associações, de descobrir padrões, e isso tudo é o que dá flexibilidade ao comportamento, quer dizer, é o que permite a gente passar a agir de uma maneira diferente, dependendo de contexto, dependendo das suas experiências anteriores, e aí é onde entra o tempo também, porque quanto mais tempo você tem para viver, mais experiências você tem, e, portanto, mais bagagem, mais informações anteriores você tem, que tem a possibilidade de modular o seu comportamento, né, de tornar o seu comportamento mais flexível, e sendo mais flexível, também mais complexo. Então, daí a gente pode, se a gente definir inteligência operacionalmente como flexibilidade de comportamento, aí a gente tem essa maneira super simples e intuitiva de entender como que ter um córtex com mais neurônios conectados da mesma maneira que já eram conectados antes, apenas mais, né? O more is different. O more é literalmente diferente. Quanto mais você tem desses neurônios, desses módulos, mais possibilidades mais alternativas diferentes de comportamento você tem. Soma isso, então, com a capacidade que a gente tem, graças a esse córtex, exatamente, de usar experiências anteriores para fazer predições sobre o futuro e decidir agora, com base no que pode vir a ser, e você tem comportamento inteligente, né? Quer dizer, você tem um comportamento que é capaz de maximizar as suas próprias possibilidades, você tem comportamento que é capaz de se flexibilizar e, inclusive, de se manter flexível no futuro. Que é uma ideia super simples, mas eu acho que todo mundo pode aplicar ao dia a dia, e que eu venho fazendo isso há alguns anos, e eu acho que funciona lindamente, né? São coisas do tipo, absolutamente toda vez que eu saio de casa agora, eu tenho a chave de casa e eu tenho o meu telefone com todos os meus documentos que eu preciso no bolso, porque você não sabe o que vai acontecer, e se acontecer, eu sempre posso voltar para casa e eu sempre tenho dinheiro para resolver o que for preciso. Então, é uma combinação, vamos dizer, de autonomia com a capacidade de estratégia, né? De você poder pensar na hora, baseado nas suas experiências anteriores. Eu acho que isso são consequências, eu acho que isso são formas, são expressões dessa capacidade de flexibilidade cognitiva. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas, e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês, e vocês aprendendo, e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes, e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.